Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da série Respondendo Questões. Esse tipo de vídeo, na qual eu posso interagir com os amigos que acompanham esse trabalho que faço. Comentam os vídeos como esse, interagem comigo através de postagens que faço no Facebook, os textos mesmo que posto neste canal, na sua aba Comunidade, as conversações que tenho com os amigos no WhatsApp. E aqueles que enviam e-mail para mim, para o e-mail marcelowalacepaiva@gmail.com, trazendo questões, e essas questões então são transformadas em tópicos aqui de vídeos como esse. Uma longa série de vídeos respondendo questões. Aqueles que gostarem desse vídeo podem comentar, que eu vou certamente ler, e posteriormente posso gravar um vídeo como esse, trazendo respostas. Então é isso, meus amigos. Eu tinha me proposto a colocar séries fixas nesse canal, então a série de Respondendo Questões seriam as segundas-feiras. Depois o meu ritmo se viu forçado aqui a diminuir um pouco, e hoje eu não posso dizer que todas as segundas-feiras temos essa série, mas aqueles que tiverem interesse nessa faceta aqui do canal vão encontrar uma vasta quantidade de vídeos. Vocês vão se divertir bastante. Vamos então às questões de hoje, que eu separei previamente aqui. Espero achar aqui. A primeira questão de hoje é a seguinte: recentemente o Vaticano emitiu uma nota explicativa sobre a fé católica, dizendo que os títulos da Ana Maria de medianeira e corredentora eram equivocados, pois ela não é medianeira nem redentora, pois Jesus é tanto o meio de se chegar a Deus Pai, quanto o Redentor pelo seu sacrifício na cruz. Vi você criticando essa posição do Vaticano, mas de fato, pela teologia cristã, não é verdade que apenas Jesus é este meio e Redentor? Lembro de você dizer também que esse posicionamento, do qual Jesus é o meio e o Redentor, é o posicionamento da Igreja Ortodoxa Bizantina, e que você, quando era ortodoxo, tinha o mesmo entendimento da igreja. Por qual razão, então, você critica hoje esta posição da Igreja Católica Romana? Muito bem. Uma questão que seria saudável considerar, talvez, uma boa pergunta, seria: por qual razão eu comento algo assim? Se eu não sou católico, se eu nem mesmo sou cristão, do ponto de vista assim, mais concreto das definições, alguém que é um devoto de Sri Ramakrishna Paramahansa, que acredita na reencarnação, nos avataras de Vishnu, na pluralidade de conceitos que eu carrego, que na sua grande maioria são associados às escolas vedânticas, ainda que eu tenha um profundo amor e respeito pelo Senhor Jesus e o considere divino e admire muitos santos, e considere que pessoas podem alcançar, sim, o conhecimento de Deus através de vinculação com as igrejas do cristianismo, eu não posso ser considerado cristão nesse sentido, ok? Para mim isso é muito evidente, muito claro. Por qual razão eu estaria então, legitimado, ou mesmo, por que faria sentido a minha mente se voltar para um tema como esse? E por qual razão fazer uma postagem comentando algo assim? Esse é o tipo de pergunta que eu acho muito, muito importante, sobretudo levando em conta as considerações que faço e que tenho feito ultimamente a respeito do problema da nossa participação com a internet. Essa é uma pergunta minha mesmo, uma reflexão. E eu digo que talvez o mais prudente fosse não falar sobre esse assunto. Porque não traz nenhum aspecto positivo. Esse é o que eu penso hoje, exatamente hoje, e isso tem dominado muito o meu modo de pensar. É claro que quando você conversa com amigos assim, mais íntimos, e você tem assim, uma camaradagem com um certo grupo de pessoas, as pessoas são mais próximas de você verdadeiramente, talvez faça sentido conversar sobre certas coisas que não dizem respeito às nossas responsabilidades e tudo mais, porque faz parte da relação humana. Mas a recomendação dos santos que eu procuro ouvir
é de que a vã loquacidade, a conversa inútil, deve ser evitada para o nosso benefício espiritual. Então eu me arrependo um pouco de ter me posicionado, de ter feito comentários, porque eu acho que não favorece a muita coisa. Mas estamos aqui fazendo esse vídeo, nesse finalzinho do ano de 2025, como uma satisfação mesmo as pessoas que entraram em contato comigo. Eu vou responder então essa questão. Por que eu acho que a Igreja Católica Romana, o Vaticano, errou em fazer essa nota explicando que para a Igreja Católica Romana Maria não é corredentora e não é medianeira? O que a Igreja Católica Romana está dizendo nesta nota, que o Papa Leão XIV está dizendo nesta nota, é que a Igreja Católica Romana não considera que Maria salva a humanidade como Cristo salva, e a Igreja Católica Romana não considera que Maria é igual a Cristo como meio entre o Pai e a humanidade. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo assim: vocês não devem acreditar que a Igreja Católica Romana ensina que Maria é igual a Jesus. Muito bem. Isso está correto? Dizer que a Igreja Católica Romana, ao longo dos séculos, vamos considerar assim, a Igreja Católica Romana como um organismo separado, diferente da Igreja Ortodoxa Bizantina, da Igreja Ortodoxa não calcedoniana, da Igreja Ortodoxa Síria, das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas. É correto dizer que a Igreja Católica Romana não ensina que Maria é igual a Jesus, que ela realizou o que ele realizou e que ela significa o que ele realiza? É perfeitamente correto dizer isso. De fato, a Igreja Católica Romana nunca ensinou que Maria é igual a Jesus, que ela tem o mesmo lugar que Jesus, que ela tem o mesmo peso que Jesus. Ela nunca ensinou isso. Mas isso não é nem necessário se dizer. Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, muitos indivíduos olharam para as práticas cristãs das igrejas antigas, chamadas apostólicas, como por exemplo a veneração às imagens, aos ícones e às estatuetas, como idolatria. E essas igrejas antigas sempre consideraram que esse tipo de interpretação era equivocada e era uma manifestação da própria ignorância daqueles que estão fora do seu aprisco. Não é? A definição de São João Damasceno, que diz: a matéria, ela é uma representação da encarnação de Deus na matéria. Deus se fez matéria. Então, com isso, nós podemos dizer a divinização da matéria nos faz identificar ícones da presença de Deus no mundo, imagens da presença de Deus no mundo. Sempre que se venera um ícone, está se venerando uma personalidade, sim, mas está se venerando o seu profundo anelo com Deus Supremo. Então, assim como aqueles antigos hebreus, antigos judeus, estavam a venerar a Arca da Aliança e não estavam idolatrando as pedras, mas sim estavam valorizando profundamente aquele registro do anelo com o Supremo Deus, que deu suas leis através daquelas pedras. Então isso sempre foi muito claro para as igrejas antigas. Então elas não se dedicavam a dizer ao seu próprio rebanho obviedades. Então, por qual razão a Igreja Católica se posiciona perante o seu povo e diz: olha, não é para você entender que Maria é igual a Jesus não, tá, católicos? Se eles nunca entenderam, se ela nunca ensinou. Porque existem os termos medianeira de todas as graças e corredentora. Qual é o ponto? Para as igrejas antigas, as igrejas apostólicas, os santos são muito importantes. Os santos são modelos de vida. Eles não substituem Cristo de modo algum. Eles não são deuses. Mas eles são manifestações da graça de Deus infundida no meio da humanidade.
Então, os santos são muito veneráveis, dignos de veneração, dignos de admiração profunda, de imitação. Ah, mas não tem Cristo como modelo? Sim, mas Cristo é Deus inalcançável. Nesse sentido, de muitas maneiras, não é possível reproduzir o que Cristo faz. Mas os santos, não sendo eles deuses, homens convertidos, capturados pelo amor de Deus, tornados eles mesmos modelos desta plena conversão, são então admiráveis, copiáveis e por isso tão queridos. A Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus, é então identificada por todas essas igrejas antigas como um modelo máximo de santidade. Por qual razão? Se no Evangelho não é muito destacado a presença de Maria, se no Evangelho o Senhor Jesus não a cobre de loas, por qual razão então essa grande admiração pela Virgem Maria? Porque não existe nenhum elemento da santidade que seja maior do que amar a Deus. E alguém tem alguma dúvida de que Maria era plenamente consciente de que Jesus era divino? E alguém tem alguma dúvida de que Maria era plenamente consciente de que ela era mãe de Jesus? Então nós podemos entender que Maria, ao mesmo tempo, amava Jesus como o seu Senhor e amava Jesus como seu Filho. Este amor combinado único entre todos os santos da cristandade, porque nenhum outro santo foi ao mesmo tempo devoto e mãe do Senhor, torna Maria o modelo máximo do coração humano. Ah, mas e Jesus? Jesus é o Deus e homem. Maria é destas, dentre nós, aquela que tem o coração mais admirável. Então, se transformar o coração é a busca da religião, é tudo que nós devemos buscar, que coração pode ser mais modelar de Maria? Então, identificar-se com Maria para as igrejas antigas é sempre se identificar com o amor máximo a Cristo. E nisso, se você consegue se identificar com Maria, você se identifica com Cristo necessariamente. Então, nesse sentido, se o objetivo máximo da fé cristã é se identificar com Cristo, e esse é o objetivo máximo da fé cristã, quando bem compreendido, Maria é aquela que é meio da salvação. Meio. Porque ela leva o indivíduo a amar a Cristo profundamente. Não é possível você amar Maria sem pensar no Cristo. Não tem sentido nenhum. Nenhum sentido. Você pode amar Cristo sem amar sua mãe? Acho muito complicado. Mas ainda penso que seja possível. Mas se você ama Maria, certamente você amará a Cristo. É impossível não amar. Você pode, amando Cristo sem amar sua mãe, ser deficiente numa capacidade de amor. Qual? Este amor inigualável que as mães têm pelos seus filhos. Então, ter carinho, ter afeto, ter devoção por Maria é uma marca da melhor espiritualidade. Isso deveria ser muito claro para todos. Mas e corredentora? Como pode? Se é o sacrifício do Cristo que redime, se é Ele o sacrifício perfeito, como pode Maria ser corredentora? Em que sentido? Em um sentido de que você se torna beneficiário do sacrifício do Cristo pela sua adesão a Ele. Esse sacrifício dado a toda a humanidade, ele é então tornado potencializado pela sua conversão. E quando você se torna um devoto de Maria, você se torna um amante de Cristo. Então, nesse sentido também, assim como medianeira e corredentora estão anelados. Torna então Maria ao mesmo tempo o mesmo que Cristo? Não, mas torna ela aquela que mostra o Cristo, como no ícone.
No ícone Maria está aqui, né? Cristo está no colo, ela está apontando para o caminho. Ela indica o caminho. Que caminho? Aquele que é caminho, verdade e vida. Isso sempre foi tão óbvio, tão natural, tão evidente, que a Igreja Católica poderia tentar ajudar os outros a compreender a grandiosidade do amor por Maria. Mas o que a Igreja Católica faz agora? Nesta era de Cali, neste tempo de falta de fé, de falta de amor, de falta de piedade, de falta de devoção, de falta de vocações, de falta de conversões, o que ela diz? Ela diz: católicos, não sejam bobos, não confundam as coisas, não exagerem no seu amor por Maria. Então, nesse sentido que esta recomendação é estúpida, ela é desrespeitosa, ela é safada. É uma exposição safada. E quando você vê uma igreja, a igreja, dando uma declaração estúpida e safada, isso é trágico. É trágico. Para todas as pessoas? De maneira igual? Não. Para quem é trágico? Para aqueles que olham para a Igreja Católica Romana como seu norteador, como a guardiã da fé, como a barca. Para esses é tudo muito problemático, né? Então é nesse sentido que eu considero absolutamente lamentável esse evento, né? Mas eu posso concordar que não deveria uma pessoa como eu, um inexpressivo, que não pertence a essa família espiritual, tecer comentários ainda mais assim, neste nível de contundência. Que benefício traz? Claro, para um ou outro que seja mais próximo de mim, que talvez valorize o que eu estou dizendo, que pense que eu possa estar dizendo alguma coisa, talvez possa valer, mas honestamente, o que eu acho que eu possa contribuir com alguém que se aproxima de mim assim, é incentivar as pessoas a buscarem práticas que aumentem o seu amor por Deus. Mas então é isso, um esclarecimento a respeito da postagem que eu fiz, mas eu me arrependo um pouco de ter feito. Na verdade, me arrependo de muitos engajamentos. Não porque eu estivesse errado naquilo que eu estava falando, ou porque tenha mudado de ideia, mas é porque aquilo que eu conversei, né, a respeito do tópico da internet. Boa intenção, o inferno está cheio. Muito bem, vamos a uma outra questão. Ok. O homem pergunta: sei que o seu tema é a espiritualidade, o caminho de Bhakti Yoga, mas a vida se impõe e as coisas do viver precisam ser analisadas de um ponto de vista da espiritualidade também. Ok. Considerando assim, como você vê a questão da violência no Rio de Janeiro? Sobretudo esse último caso da intervenção policial em um morro com mais de 120 mortos. Como um devoto lida com esta realidade? Bom, o primeiro ponto interessante é que a vida se impõe definitivamente, mas a vida espiritual não é uma coisa alheia à vida, ao contrário, é a identificação mais concreta da vida. É porque você se reconhece como uma alma espiritual eterna que está vivendo, que é a própria vida, que você começa a pensar muito a respeito de como viver bem, de como dar legitimidade ao que você é, como não deixar de viver, como não esquecer da vida, como não esquecer de Deus. Então é porque você identifica que a vida está sendo suprimida por uma imposição de uma não-vida, é que busca-se o caminho da devoção, né? Falta algo para nós, amor a Deus. Muito bem. Então a vida, como é analisada, né? Então o que esse amigo quer dizer é assim: ok, devoção, amor a Deus, repetir seu nome, levar sua mente a Ele, buscar seus pés de lótus, entender que nós não seremos felizes se não conhecermos Deus, beleza. Mas e o feijão com arroz do dia a dia, e atravessar a rua, e as coisas da vida, como é que a gente faz? A gente faz normalmente. A gente faz de acordo com os nossos escaninhos próprios, né? Então, se eu sou pai, eu cuido dos meus filhos. Se eu sou esposo, eu cuido da minha esposa.
Se eu sou funcionário, eu cuido das minhas atividades de trabalho. Se eu sou patrão, também, né? Como cidadão, também, né? Cada um na sua dimensão. Como diz Thakur, né? O sujeito, ele tem várias funções na vida. Em cada um dos lugares na qual ele está, ele é reconhecido dentro daquela função. Mas ele é todos ao mesmo tempo. Então, não é porque você desenvolve amor por Deus que você tem que ficar simplesmente fazendo a repetição do nome. Não será assim, né? Então, como é que o caminho da devoção, como é que um devoto encara as coisas da vida? Encara o mundo com suas dificuldades, encara o mundo com o desejo de se envolver o quanto menos. Esse é o caminho da devoção. Fazer o básico essencial das suas responsabilidades. E dar graças a Deus por todas as oportunidades que tem. E, sobretudo, agradecer a Deus pelo tempo de poder voltar a sua mente para Ele. Então, a despeito disso, se você vive num lugar e tem bandidos, e tem tiroteio, e tem violência, o que você procura fazer como um devoto? Você procura se preservar. Sri Ramakrishna dizia, né? Narayana, Deus, está em todos. Dentro do bandido, dentro do santo, do ignorante e do sábio. No coração de cada um reina o Senhor. Mas isso não significa dizer que todas as pessoas sejam iguais. Todas as águas sejam do mesmo tipo. Tem água que lava o chão, tem água que se bebe. Tem água que se oferta no altar e tem a água que rega as plantas. Então, as coisas estão sempre conciliadas. Então, como é que essa questão do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, minha cidade natal, né? É uma cidade muito degradada, né? Ela foi muito importante, né? Ainda é muito importante, claro. É a segunda cidade mais populosa do país. Mas ela foi durante muito tempo a capital, né? Capital do Reino Unido, capital do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. Foi a capital do Império do Brasil. Ela foi capital da República durante muitos anos. Depois disso, ela foi um estado. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade-estado, né? O estado da Guanabara. Depois ela foi perdendo cada um desses estados e se tornou apenas um município de um estado que foi se enfraquecendo muito, porque já não era mais a sede da capital e tudo mais. E junto com essa destituição de poder político e de relevância, ela foi perdendo também muitos investimentos, não é? Muito capital, muitas indústrias, muito comércio. E a pobreza aumentou, os problemas sociais, a cidade foi muito largada e o problema da violência das gangues, das máfias, dos grupos criminosos organizados se tornou no Rio de Janeiro muito consolidado. Então nós temos vários grupos criminosos muito poderosos que na cidade do Rio de Janeiro, só para ficar na cidade, sem ir para o estado, controlam territórios da cidade. De que maneira? Não apenas com as suas atividades criminosas, né, básicas, tráfico de drogas, realização de jogo do bicho, prostituição, clínicas de aborto, não. Também com a captura de serviços, fornecimento de gás, fornecimento de internet, de serviços de táxi, serviços, cobranças indevidas, né, cobranças de impostos para os comerciantes, né? Cerceamento de liberdades dos mais variados tipos, até mesmo perseguição religiosa e tudo mais, acontece implementada por essas organizações criminosas que fatiaram a cidade em vários territórios e elas brigam entre elas para dominar esses territórios. Então, essa é a tragédia do Rio de Janeiro. Não é? Apenas para ficar no Rio de Janeiro, existem outros estados que também estão começando a vivenciar coisas parecidas. Como que a pessoa que busca o caminho do amor e da devoção vê uma situação como essa? Como terrível. Como uma instância muito, muito lamentável da existência, que prejudica, claro, a nossa imersão na busca por Deus, porque estamos aqui, incorporados aqui, e não queremos tomar um tiro, não queremos ser estuprados, não queremos ser barbarizados por criminosos, não é verdade? Então, esse é o ponto, né? Não é porque você busca devoção e amor a Deus que você fica alienado a essas coisas, não.
Você procura evitar a rua perigosa, você procura evitar o horário perigoso, você procura evitar a vizinhança perigosa, você fica preocupado com a degradação da sociedade, não é? Então, uma questão muito ampla, né? Refletir sobre a questão social, né? Esses bairros que são mais, assim, poderosamente dominados por essas instituições criminosas, quem mais sofre com essas circunstâncias são os pobres. Porque esses grupos bandidos, eles humilham e escravizam e brutalizam sobretudo as pessoas mais pobres, não é? Então é tudo muito lamentável. Então, intervenções militares que acontecem, intervenções da polícia que acontecem, nesse caso no Rio de Janeiro, né, que 120 criminosos foram mortos pela uma operação da polícia. Como uma pessoa do Caminho da Devoção vê isso? Vê como uma marca do mundo, vê como uma prova de que o mundo não pode ser a nossa fonte. O mundo é isso. É claro que nem todos os mundos são iguais, né? Então você tem sociedades mais desenvolvidas, mesmo no Brasil, né? Você tem regiões e áreas e estados e cidades que não vivem a mesma coisa. Mas no final das contas a nossa vida termina com a morte mesmo. Então quando nós vemos situações horrorosas na vida, se podemos dizer que existe algo de bom, é que elas nos recordam que nós não podemos nos fiar neste mundo. Mas é isso. A respeito de considerar necessário se combater criminosos, sim, um devoto deve compreender que é necessário. Ele pode compreender, sim, né? As soluções para esse tipo de coisa são tão complexas, né? São tão amplas que não vai caber aqui eu falar aqui sobre o que deveria ser feito, né? Muitas coisas deveriam ser feitas. Muitas coisas precisariam ser feitas. Talvez algumas coisas possam ser feitas. Mas, do ponto de vista do Bhakta, ele faz aquilo que é da sua responsabilidade. Eu, lamentavelmente, ou não, não tenho responsabilidades sobre essa grande questão. O que eu posso fazer é tentar, quando estou no Rio de Janeiro para visitar minha querida mãe, irmão e família, é tentar me esconder entre as paredes para não receber uma bala perdida. É o que eu posso fazer. Isso não significa dizer que eu sou alienado da situação da vida. Não, é que eu não posso fazer nada. E a grande maioria de nós não pode fazer nada. Certamente você, meu querido amigo, amiga, que está assistindo esse vídeo, nada pode fazer. Então, como praticante do caminho da devoção, nós tentamos viver a nossa vidinha da melhor forma possível, sendo muito ciosos daquilo que temos responsabilidade e cada vez mais distanciados daquilo que não temos responsabilidade. Algumas pessoas me perguntaram se eu ia fazer alguma postagem sobre o que aconteceu e eu disse que não. Por quê? Porque eu não tenho nada a dizer a respeito disso, nada que seja acrescentável, não é? Para aquele que está buscando falar do caminho do amor e da devoção a Deus. Muito bem. Outra questão. Um amigo perguntou: vi postagens suas sobre o aspecto da crença do eu e de uma deidade suprema no budismo tibetano. Então esse tipo de budismo é compatível com Bhakti? Bom, há muito tempo atrás eu falava que, sempre disse isso, né, que uma coisa é o Senhor Buda e os muitos budismos, e definitivamente muitos budismos significa dizer que não existe um único budismo. E nem uma simplificação de 2 budismos ou 3 budismos. Existem incontáveis coisas que são chamadas budismo, assim como existem incontáveis coisas chamadas cristianismo, que se referem de alguma maneira ao bendito Senhor Jesus, mas que definitivamente não podemos dizer que são uma manifestação do seu ensino. São interpretações muito amplas daquilo que Jesus significou, daquilo que Buda significou, né? Então, o budismo tibetano, o budismo do veículo do diamante, do raio, o lamaísmo, ele é um tipo de budismo. E mesmo entre ele existem nuances, escolas, vertentes. Mas, sobretudo, nessa modalidade de budismo, o que você tem, fundamentalmente, é
um profundo anelo entre professor espiritual e discípulo. Essa é a característica máxima do budismo tibetano, que ele é um sistema tântrico, ou seja, não aos sutras, mas aos tantras, e ele é um sistema guru-discípulo. Então, nas escolas budistas, outros budismos, outras formas de budismo, você tem a saudação tripla, né? Saudando o Buda, saudando o Dharma, saudando a Sangha. No budismo tibetano, você primeiro sauda o Guru. Saudações ao Guru, saudações ao Buda, saudações ao Dharma, saudações à Sangha. O Guru é fundamental. Isso caracteriza o budismo tibetano como mais notoriamente influenciado pelas escolas hindus, assim simplificando. Então, grandes mestres do budismo tibetano, desse budismo lamaísta, desse budismo do diamante, eram yogis, ascetas, que se identificavam com o Senhor Buda em suas múltiplas expansões, não é? E emanações na forma de incontáveis deidades. Então, esse budismo tibetano, ele é muito diferente, é muito diferente do budismo, por exemplo, do sul, do budismo Theravada, tão popular no Sri Lanka, na Tailândia, no Camboja, né? Nesses países. Assim como vai ser bastante diferente também do budismo que se caracteriza mais, né, a China continental e ao Japão, né, Coreia e ao Vietnã. Então você vai ter esse budismo tibetano com muitas características também, evidentemente, da própria religião que existia antes ali no Himalaia, de também muita conexão com as práticas hindus, que trouxe muito elemento que foi amalgamado aos ensinos desses yogis budistas. Então você tem esse budismo tibetano, é uma religião muito interessante, com muitos aspectos variados e complexos. Claro, quando trazido para cá para o Ocidente, ele é de muitas maneiras também reconfigurado, e como o Ocidente é profundamente materialista, profundamente ateísta e impiedoso, o homem, né, centra-se nele mesmo e não quer se submeter a mais ninguém. Muitos desses elementos próprios do budismo tibetano são maquiados, ou são reduzidos, ou são deformados mesmo. E muitas vezes até por tibetanos também. Influenciados pelo Ocidente, porque o Ocidente também os influencia. Então, muitas vezes essas características elas são, digamos assim, meio que suprimidas. Mas o que você tem são também variadas escolas. Por quê? Porque como é um sistema de mestre, é um sistema de guru, você tem várias linhas de gurus. E qual é o sentido de uma escola de guru? Uma escola de guru é que o ensinamento é do guru para o discípulo. O discípulo aprende com o guru uma prática, uma crença, e ele tem profunda fé no guru, e ele segue, e a partir do momento que ele se consolida, que ele se realiza, ele transmite a fé do seu guru, que continua sendo transmitida numa linhagem, cada um seguindo o seu próprio guru, mas tendo essa raiz. Então, como existem mestres diferentes, personalidades diferentes, ângulos diferentes, porque eles têm experiências diferentes, como Thakur Ramakrishna diz, não é? Sujeito que viu o camaleão vermelho, sujeito que viu o camaleão verde, sujeito que viu o camaleão estando azul, viu o camaleão estando amarelo, ele tem a sua própria percepção do camaleão, ainda que haja um sujeito que tenha ficado debaixo da árvore o tempo inteiro e tenha visto todas as cores do camaleão, sabe que é um bicho só. Então, no budismo tibetano existem várias escolas, várias linhagens. Então, existe uma linhagem do budismo tibetano, budismo relacionado a um mosteiro chamado Jonang, que desenvolve uma tese a respeito de uma natureza
uma natureza eterna e fundamental dos seres e uma fonte de todas as naturezas, que é um ser, que é o Buda primordial. Então essa escola caracteriza que, muito notoriamente, de fato tudo é transitório, mas tudo que é desta energia transitória. Então aqui e existe aquilo que não é transitório, não é? Então a teoria do vazio do outro, né, que fala sobre isso, né? Você tem de fato uma inconsistência eterna do transitório, mas existe aquilo que vivifica o transitório, que é você, que vem de uma fonte eterna, que se projeta eternamente no transitório. Isso é uma deidade, não é? Esse Buda visto e observado, e ele tem emanações e poderes. Então, essa via do budismo tibetano, ela em muitos aspectos muito similares com as escolas hindus que falam de Brahman e sua Shakti, mas muito, muito. Todas as deidades, todas essas emanações do Buda primordial têm as suas respectivas Shaktis. Esse budismo fala de Shakti muito claramente. Fala da presença da mãe, do pai e da mãe, do Buda pai e mãe. Mas muito parecido com a crença de Shiva da Caxemira, do Shivaísmo ou Shaivismo da Caxemira, né? Então tem muitos aspectos assim. Voltando, como vocês devem ter percebido, houve um certo tumulto, Malane, cachorrinha só latindo aqui, porque tivemos visitas. Mas voltei. Então eu falava dessa questão do budismo tibetano, de suas variantes, e uma delas então fala muito concretamente disso. De modo geral, as escolas do budismo tibetano vão falar justamente disso, né? De existir uma natureza búdica e que isso então deve ser buscado junto com a questão de bodhicitta, de você desenvolver nessa característica do budismo Mahayana, que é você identificar que a felicidade máxima é você levar felicidade para os outros, e que você não quer mais só a sua liberação. Você não quer apenas moksha, mas você quer ajudar os outros a alcançar moksha. Junto com isso vem a identificação de que existe uma natureza perfeita, eterna, e é a sua própria natureza que é dotada da bem-aventurança. Então, nesse sentido, existe uma grande associação com as ideias hindus. Grande, grande, grande. Aí alguém vai dizer assim, mas se parece mais com o Kevala Advaita Vedanta de Shankara? Menos. Parece mais mesmo com o Vishishta Advaita Vedanta de Ramanuja e mais com o Shaivismo da Caxemira, porque está falando de um ser, um Purusha fundamental e sua Shakti e as suas emanações, e nós como faíscas disso. Então, a maneira como se vai falar de faíscas, ou que é a sua própria natureza e tudo mais, vai variar de escola para escola. Mas esse amigo pergunta, então esse budismo é devocional, ele é bhakti? Não. O que acontece? No budismo tibetano, raiz mesmo, na tradição desse budismo dos Himalaias, esse budismo, terceira via do budismo, digamos assim, esse budismo do diamante, Vrajayana, ele tem muita devoção inserida, porque tem muitas práticas, porque primeiro tem a devoção profunda no guru, né? A devoção ao guru é essa raiz, né? O guru é aquele que é o seu grande benfeitor, eterno. O guru visível morreu, você ainda continua ligado a ele. As promessas que você fez a ele, está muito parecido. Mas esse guru está relacionado à sua deidade. Então existe, por exemplo, um termo chamado Idan, que é o ideal escolhido. É aquele ideal escolhido espiritual que você se identifica. Que você se associa. Então, as práticas são profundamente devocionais, buscam essas entidades espirituais reais, não ilusórias. Aí eu sei, você vai ver pela internet, inclusive tibetanos falando assim, não, isso é só um conceito.
Mas essa é uma perspectiva já ocidentalizada, já empacotada para ser vendido para o sujeito que vai colocar uma estátua do Buda em cima, ao lado do display da Netflix e de um cigarro. Desse tipo de pessoa. Porque existe, claro, pessoas que comercializam também a sua fé e vendem também a sua versão do budismo e querem ganhar dinheiro em cima desses ocidentais, dessas pessoas aí. Mas, concretamente falando, os santos, os monges, os yogis profundamente realizados desse caminho religioso não pensam assim. Que é tudo uma besteirada da sua mente. Não. Um conceito que eles estão se enganando. Não, só um imbecil pensa desse tipo de coisa. Religião dos imbecis. Esse tipo de coisa. Não, não é isso. Claro que você, quando tem um altar, aquelas imagens representam o real. E por isso elas são tão importantes. Então, nessa forma de budismo, muito evidentemente está caracterizado que é tudo muito real e concreto numa relação. Então, por existir muita relação, existe essa manifestação de devoção concreta, prática e ritual. Mas qual é a diferença de Bhakti Yoga? Como Sri Ramakrishna ensina, como Narada Bhakti Sutras ensina. Isso é um assunto bastante difícil de se explicar. Embora seja simples no seu elemento fundamental. Bhakti Yoga é busca por amar a Deus. E só. Não é busca por se salvar porque você amou a Deus. Não é busca por deleitar-se porque você ama a Deus. Não, é busca por amar a Deus porque, de fato, a alegria da sua vida é amar a Deus. Mesmo que você esteja no inferno. Mesmo que você renasça nesse mundo eternamente. Então não se trata de, eu descobri um lance para me tornar um Buda, para me tornar um Bodhisattva, para viver num mundo celestial, para carregar as pessoas. Não, é porque é o meu amado. Bhakti é sobre pessoas apaixonadas por Deus. Então, nesta forma de budismo, você tem muito respeito, você tem reconhecimento do poder, você tem súplicas, você tem submissões, você tem uma ideia clara que existe o Supremo, existem seres divinos, existe você, que a sua natureza búdica não faz de você exatamente o todo, que existe diversidade, pluralidade e identificação. Por isso que eu falei muito parecido com as características do Shaivismo da Kashmira e do Vishista Advaita Vedanta e de Suda Advaita Vedanta, das escolas que dizem, que a essência de tudo é esse Brahman, mas você não é ele exatamente, você é uma parte dele, você é uma parcela dele, você é uma manifestação do seu poder. Todas essas escolas que falam sobre Brahman e seu poder, Brahman e sua Shakti, Purusha e Prakriti, para Brahman e seu poder, e sua Shakti, e as suas Shaktis, e as suas emanações, todas essas escolas falam de coisas parecidas, mas as nuances que diferenciam a relação. A escola, particularmente de Bhakti, está enfatizando o amor. O amor. Então, nesse budismo não existe essa questão. É claro que alguém vai, isso é dito, é preciso ter muita fé e muita devoção para seguir nesse caminho. Muita fé e muita devoção, sobretudo o seu guru. Então é claro que tem paralelos, tem pontos em comum, mas é diferente do caminho de Bhakti. Agora, a realidade de quem pratica de fato qualquer coisa séria e profunda e tem experiências pode mostrar caminhos muito conciliados, Enfim, mas são raríssimos, ok? Essas pessoas que vão realmente se aprofundar, o que vamos ter quase sempre é um apego estético, a coisas assim. Muito bem. Em todas as religiões é assim. Todos os caminhos. Um outro amigo perguntou algo também sobre o budismo tibetano, que eu andei fazendo postagem sobre isso. Ele disse: você já explicou isso há anos atrás em um vídeo, mas não encontro mais a sua explicação sobre a treta do Dalai Lama com o budismo da nova tradição Kadampa. Qual é o problema entre eles? Há muito tempo atrás, quando eu era mais ocioso ainda e falava sobre mais coisas que não tinham nada a ver com a minha vida, eu fiz uma série chamada Comentários sobre o Fenômeno Religioso, no qual falava sobre religiões. Essas coisas têm sua importância em um determinado tempo das nossas vidas. Depois a gente fica
fica mais... A gente percebe que a gente tem que cuidar mais de outras coisas. Mas tem seu valor, ok? Essas são épocas da vida, né? É aquilo, tem a época da vida que você vai no parquinho de diversões e brinca no balanço. Se você continua fazendo isso a vida inteira, você é um pouquinho estranho, não é? Então, teve um tempo que eu estava nesse balanço. Então, qual é a questão da polêmica do 14º Dalai Lama com essa questão dessa tradição? Não é apenas com essa tradição, mas é apenas com uma tradição maior do próprio budismo tibetano, sobretudo da escola do 14º Dalai Lama, que é a via Gelupa, que é como se fosse assim uma linhagem dentro do budismo tibetano. Existem 4, 5 linhagens grandes ali, uma delas é aquela do Dalai Lama, atualmente o 14º Dalai Lama, que é uma controvérsia que surgiu nos anos 70 por obra deste atual Dalai Lama, a respeito de uma divindade chamada Dorje Shugden, que é o quê? Que é um guardião do Dharma, que é um guardião dos ensinos budistas, que é um Buda, que é uma emanação do Buda, do Manjuri, que ele foi visto desde assim de, sei lá, 350 anos atrás, 400 anos atrás, desde os tempos do 5º Dalai Lama, né? Nós estamos no 14º, desde o 5º Dalai Lama. Foi identificado esta personalidade espiritual como um protetor do Dharma. O que é o protetor do Dharma? O protetor do Dharma são essas expansões do Buda primordial, que muitas vezes tem um aspecto bravio, violento, feio. E são assim porque são protetores, né? É igual polícia, ok? Polícia, as pessoas às vezes assim, o policial agiu com truculência. Porque para combater crimes você tem que ser rígido, né? Você tem que ser áspero, né? Você não combate, né, uma guerra, invasores do seu país com flores. Não, você usa um tacape, né, um porrete, um foguete, uma bomba, né? Porque você está atuando na proteção. Não é verdade? A mãe leoa que protege seus filhotes, né? E qualquer outro animal que protege com ferocidade, né? Você tem que ser feroz, tem que ser bravio, né? Então é por isso que, né, as características de forças armadas e tudo mais tem essa cara, né, caveira, tem animais, né, bravios que demonstram isso. Então essas divindades protetoras do ensino, protetoras do sangha, protetoras da devoção, protetora dos devotos, guardiões, elas têm aspectos assim. Então, longa história. Certa vez existia um mestre budista que ensinava, não é? A doutrina de Nagarjuna, com grande brilhantismo, e foi percebido o brilho daquela interpretação, e um dos discípulos desse professor foi visitado por uma entidade celestial, divina, que disse para ele: quero lhe dar um encargo que você proteja esse ensinamento doutrinal durante outras épocas em que isso pode correr risco de ser dizimado, de ser perdido. Você aceita esse compromisso de se tornar um protetor desse ensino? E aquele monge disse: sim, eu aceito. Ok, quando a situação surgir, você será despertado para esta responsabilidade. E aconteceu que séculos depois, esse tal monge que recebeu esse chamado se viu na condição de ser o defensor daquela doutrina no tempo do 5º Dalai Lama. Estou falando isso aqui meio de cabeça, então alguma coisa eu posso confundir, mas é basicamente isso. Há muito tempo atrás eu falei sobre isso. E houve, como sempre acontece, ou como muitas vezes acontece, ou como quase sempre acontece nos ambientes religiosos, que existia muita intriga, muita inveja, muita coisa assim. E algumas pessoas começaram a ter inveja daquele monge, que era um grande erudito, e um grande exegeta, e um grande apologeta, e quiseram dar fim à vida dele e conseguiram envenená-lo e fazê-lo morto.
E aí ele era um grande lama. Quando ele morreu, houve grandes exéquias e tudo mais. Só que quando das suas exéquias, seus ritos fúnebres, aconteceu elementos não auspiciosos, terremotos e chuvas e secas e trovões e coisas assim. Então percebeu-se que aquela entidade, que o espírito, é muito difícil falar espírito aqui em termos budistas, mas aquele ser estava de alguma maneira insatisfeito e triste, chateado, e que tinha se voltado então contra os budistas. Essa foi a primeira interpretação. Então o Dalai Lama daquele tempo chamou uma exorcista, uma mulher lama, para realizar um exorcismo e tudo mais, só que ela não conseguia. Então manifestou-se para ela e para o próprio Dalai Lama uma figura tremenda, que era um dos protetores do budismo. Então eles identificaram que na verdade eles estavam entendendo errado, que aquelas manifestações bravias não eram de raiva, mas sim de uma indicação de que aquele grande lama morto estava se tornando um protetor do Dharma. E então eles identificaram iconograficamente o símbolo daquele ser, tiveram uma visão e descreveram esse ser como é a figura de Dzogchen. E a partir de então, do quinto Dalai Lama em diante, houve um grande movimento de culto a essa personalidade como um guardião do Dharma. E um guardião propriamente da escola Gelupa. Então, hinos foram feitos, estupas foram erigidas com cinzas dos lamas que eram profundamente devotos. A prática de orações e de ofertas e de oferendas e de loas e de iconografia foi se consolidando para se tornar uma prática transmitida de guru para discípulo, praticantes da devoção a Dzogchen, com todos os seus elementos muito ricos da devoção. E acabou que chegamos até o 13º Dalai Lama, que também foi um grande devoto, e o 14º Dalai Lama foi instruído por lamas muito qualificados, que eram todos eles profundamente devotos dessa entidade, deste guardião do Dharma. E ele mesmo, o 14º Dalai Lama, foi um praticante disso. Só que nos anos 70, já na Índia, diz que ele diz, que começou a estudar profundamente esse assunto. E no primeiro momento ele perdeu a devoção, e no segundo momento ele passou a entender que não apenas não é válido para ele, embora ele tivesse recebido do seu guru, que tinha recebido de outro guru, que tinha recebido de outro guru, e de outro, ao longo do tempo, se estendendo até o 5º Dalai Lama. Ele entendeu que não era válido para ele, mas que era prejudicial para os outros, e ele começou a dizer que as pessoas não deveriam mais praticar e que ele mesmo não daria mais iniciações. E foi escalando, ao ponto que ele começou a ensinar a necessidade de se excluir, de se expulsar e de retirar as pessoas dos seus lugares que tivessem essa devoção. É claro que isso causou muita controvérsia, não só com a nova tradição Kadampa, mas com muitos hoje outros praticantes do budismo tibetano, da linhagem do Dalai Lama, que não conseguem entender essa recomendação. Fala assim, como é possível? Porque o atual Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, diz: aqueles que praticarem a devoção a Dzogchen vão renascer no inferno. Chega a esse extremo. E claro que isso não pode fazer nenhum sentido, porque ainda hoje se encontram lamas que voltam a este mundo, porque no budismo tibetano tem essa característica muito particular, muito própria do budismo tibetano, Quando um guru, o lama é o guru, ok? Quando o guru está para morrer, ele é uma alma realizada, os seus discípulos clamam a ele: ó mestre, volte para nos atender, volte pela sua bodhicitta, volte pelo seu espírito de bodhisattva, para você continuar nos ensinando. E aí acontece que pela misericórdia, pelo amor pelos seus devotos, pelos seus discípulos, esse lama volta, significa dizendo que ele é uma particularidade, ele é uma personalidade. Ele poderia se unir ao Buda primordial, mas ele volta. E aí identificam uma criança que tem os sinais deste. O que tem acontecido é que
devotíssimos de Dao de Shugden continuam vindo. Então, se eles tivessem renascido no inferno, eles não estariam aqui. O próprio Dalai Lama foi iniciado por um devoto. Se esse homem era um cultivador de demônio, o próprio Dalai Lama estaria destituído de sua graça. Então, é uma situação complicada, sim. Essa associação à nova tradição Kadampa, ela acabou se caracterizando por esse cisma. Mas existem muitos outros. E continuam praticando, independentemente do que o Dalai Lama diga. Então, assim, houve um problema com isso, né? Essa instituição é aquela que se formou no Ocidente, porque o seu líder, né, Geishe Gyatso, foi para o Ocidente, foi para a Inglaterra e consolidou essa sua instituição. Tem o próprio espírito ocidental, né, de fomentar as coisas institucionalmente, contrapor as coisas institucionalmente. Então eles criaram, né, essa rivalidade, assim, né? Uma situação um pouco parecida com o movimento tradicionalista no catolicismo romano, né? Como se fosse uma fraternidade sacerdotal São Pio X do budismo tibetano. Tem outros grupos tradicionais, mas esse, né, é muito notório. Então é isso. Mas o que eu posso dizer sobre isso? Eles que são budistas tibetanos que se entendam. Eu não tenho nada o que dizer a respeito disso, não. Jai Thakur. Mas só explicando, né? Muito bem. Uma pessoa pergunta: assisti seu vídeo sobre o problema da internet. Isso significa que você não vai mais postar coisas na internet? Não é um pouco sem sentido pregar que não precisamos ser monges para alcançar Deus, mas pregar que devemos deixar de usar a internet para sermos espirituais? Pergunto com todo respeito. É que ficou uma dúvida sobre a lógica maior do argumento. Ok. Bom, esse vídeo aqui é uma clara resposta de que eu estou postando coisas, né? O vídeo não era sobre isso. Não apenas. Não era exatamente sobre isso. Mas era ter consciência do vício da internet e ter consciência de que, junto com as coisas essenciais da nossa vida que fazemos todos os dias, orações, alimentação, banho, relacionamentos pessoais íntimos, ir ao trabalho, cumprir com as nossas responsabilidades, uma das coisas que nunca falta também, já há algum tempo, é postar na internet, responder na internet, acompanhar na internet, viver na internet. Então, o espírito do vídeo é dizer que está se tornando algo muito importante de nossas vidas, e nesse sentido estamos nos degradando, porque a dinâmica desta tensão faz com que venhamos a hiperdimensionar certas coisas. Então, qual era a chamada do vídeo? Era termos consciência de que estamos viciados. Então, todo esforço por não estar viciado é importante para a vida. Você não pode estar viciado, né? Então, muitas coisas na vida são assim. Se você tem uma medida certa, é legal, mas se ultrapassa, fica doentio. A internet, eu acho que pode ser doentio para grande, maior parte das pessoas que estão nela. Eu me considero uma pessoa com uma necessidade de ter um processo de limpeza. É isso. E acho que isso se aplica a muitas pessoas. E eu sou uma pessoa que tem práticas espirituais. Eu sou uma pessoa que há muito tempo tenho práticas espirituais. Que entendo certas coisas com mais clareza nesse sentido. Tenho uma vida real com cônjuge, filhos, trabalho, responsabilidades. E ainda assim acho que tá demais para mim. E fico pensar, porque também essa é uma característica da minha natureza, pensar muito sobre as coisas. Que muitas pessoas estão em uma situação pior do que eu, porque não têm as práticas, porque não têm a família, porque não têm as realizações. Então é nesse sentido. Então, não é não postar mais, mas você pode postar bem menos e direcionar as minhas atenções de uma outra maneira. E nisso até mesmo ajudar as pessoas que acompanham as coisas que eu faço também, né? Então esse é o primeiro ponto. Aí ele diz aqui
né? Não é um pouco sem sentido pregar que não precisamos ser monges para alcançar Deus? Ensino de Sri Ramakrishna, né? Mas pregar que devemos deixar de usar a internet para sermos espirituais. Então, assim, um pouco distorcido, né? Falando sobre Sri Ramakrishna dizia: você não precisa ser um sannyasi, alguém que vive como um mendigo, como um bhikkhu, como um sannyasi é mendigo, voltado exclusivamente para ganhar esmolas das pessoas, para ter vida espiritual. Se você não tem esta visceralidade, o que vai acontecer, diz Thakur, é que você vai acabar se tornando muito preocupado com a esmola, com o teto, com a sobrevivência, e você vai ter desperdiçado o seu ardor por Deus. Então, por qual razão? Por que não é melhor você ter uma vida normal e desenvolver fervor por Deus para usar na sua máxima potência, com segurança, com tranquilidade, sem fazer um espetáculo de renúncia? É isso que disse Ramakrishna. É claro que existem os renunciantes que são legitimamente renunciantes, porque eles realmente não precisam mais de nada e de fato podem ser mendigos porque eles são completamente pobres de espírito, mendigos de espírito, como diz a bem-aventurança do Senhor Jesus. Mas esses são raros, bem-aventurados os mendigos de espírito. Para a grande maioria de nós que está praticando, mais honesto, mais correto é tentarmos, como chefes de família, né, como guirrastras, que temos trabalho, que temos relacionamentos, tentarmos crescer em qualidade na nossa prática devocional. Até que um dia possamos ter um coração completamente varrido de interesses pelo mundo, completamente rendido a Deus. Então esse é o ensinamento. Mas como então falar que você não precisa ser monge, mas precisa largar a internet? Não é isso. Se este amigo tivesse acompanhado e entendido a série do Narada Bhakti Sutras, a qual eu leio aqui os 84 sutras do Narada Bhakti Sutras que fala do caminho do amor e da devoção a Deus, em uma dos ensinamentos está lá: afastar-se das atividades religiosas e seculares que fazem você perder entusiasmo pelo amor a Deus. Então é isso, é apenas isso. Quando estamos mergulhados na internet, nós ficamos substituindo pela dinâmica desta interatividade, desta eterna conversa, deste eterno vínculo com o transitório essencial. É isso. É porque é prejudicial, é porque é ruim. Não é porque é pecado, pecado no sentido do erro. É porque nos atrapalha. É por isso. Então o que Sri Ramakrishna diz é que afaste-se das coisas que atrapalham. E o que eu estou dizendo é isso. Não é porque seja é um tabu secular. Não é isso. É porque a gente se confunde e a gente se engana. Porque nós não somos seres luminosos, e poderosíssimos, e sábios, e santos, e puros, e imaculados. Não, nós somos tolos. E por isso podemos estar agora enveredando por esta grande ilusão que é a internet. É por isso. Né? Muito bem. Então devemos deixar a internet para sermos espirituais. Não. Você pode deixar a internet não ser nada espiritual. Porque se não fosse assim, teríamos um oceano de pessoas espirituais antes do advento da internet. Não se trata disso. A gente sempre encontrou meios de se perder no mundo. Mas o ponto é que a internet é um dos mais poderosos meios já criados. É preciso ter essa consciência. É preciso ter a consciência de que ela é mais perigosa do que a TV era, do que o rádio era, do que o cinema era, do que o esporte era, do que o dinheiro. Mais poderosa. Que reúne-se tantas ilusões aqui. É isso. Ok? Muito bem. Pergunto com todo respeito. Mais ou menos. É respeito humano, né? Mas acho que você tirou conclusões ou forçou a barra, né?
mas eu espero ter respondido. Última questão de hoje. Marcelo, você já deve ter escrito sobre isso, mas poderia transmitir um meio que resume a prática diária para quem se identifica com Sri Ramakrishna, mas não quer mais estar em um grupo, ir a uma comunidade? Este é exatamente o seu caso, não é? Como viver a prática da fé, da religião, digamos assim. Já falei sobre isso, já escrevi sobre isso algumas vezes. Eu acho que pode se dizer assim nesses termos, eu acho útil falar sobre isso como uma sugestão de uma pessoa comum, ok? Mas baseado em muito do que os santos disseram ao longo do tempo, do que o Prabhupada Thakur ensinou. É que nós podemos ter práticas assim, no que diz respeito a quem tem devoção por Sri Ramakrishna, poderia ser, primeiro passo, conseguir uma fotografia bonita de Sri Ramakrishna, de ótima definição, resolução, emoldurar com vidro, com moldura bonita, escolher um lugar da nossa casa, um lugar nobre, silencioso, tranquilo, alto, né? Nós possamos olhar assim, separado de qualquer outra coisa secular, que possamos colocar lá, entronizar essa imagem de Thakur como o próprio Thakur e cuidar dela todos os dias. O que é cuidar dela? Não deixar empoeirado, não é? Quando for de noite, cobrirmos como se fosse um cobertor, tampar como se fosse um quarto, e na manhã seguinte retirar com cuidado, dar bom dia, acordar, tirar o pano, tirar a poeira e servir. Então, primeiro um altarzinho, uma imagem de Sri Ramakrishna, sempre considerando o próprio Sri Ramakrishna. Não uma coisa, mas sim um portal para a pessoa. Chamar Thakur para viver com você. Depois, diariamente, acordar cedo, quanto antes, tomar o seu banho, colocar uma roupa só para isso. Idealmente, tá? Idealmente aqui. Separar uma roupa só para isso. Todos os dias, toma banho, coloca essa roupa, acorda e enfeita com guirlanda, se você puder. Tem lojinhas que vendem isso, você vai encontrar isso na internet, barato. 30, 40, 50 reais, você compra uma guirlanda bonita ou duas, desses tipos indianos. E oferece todos os dias um sininho, incenso, lamparina, água, pano, flores. Todos os dias, esses 5 elementos. Dá trabalho? Sim. Graças a Deus. Você vai ter essa ocupação. Todos os dias eu vou prestar ao Senhor isso. Cante hinos. Você pode decorar um? Kandana Bhava. Kandana Bhava Vahandana Jagavahandana Vahandito Mai Niranjana Nararupadara Niranjana Nararupadara Niguna Gunamai Mochana Hagadushana Jagabushana Shigdanakai. Enfim, ou pode ser o Om Rinritam Tuvanachalo Gunaji Gunejaha Naktam Jivan Sakarunam Tavapada Padam Moha Kacham Bahukritam Navaje Yatoham Tasmat Tvavema Sharanam Mamadina Bando. Pode cantar outros hinos. Oferecer o seu café da manhã. Deixar lá. E fazer Nama Japa. Ter uma japamala, guardá-la numa bolsinha e a cada manhã fazer
né? Stapakaya Chadamasya Sarvadama Svarupini Avatara Vadistaya Ramakrishnaya Te Namaha. E depois Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Primeiramente, primeiro ano, dia 1º de janeiro, começa falando assim, Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. E uma volta, um ano. No próximo ano você pode fazer uma segunda volta. E você pode, talvez, tentar praticar balbuciando em vez de falar, se a sua concentração lhe permitir. Então, depois recebe o seu boga ofertado a Thakur e toma o seu prasada abençoado. Se você puder fazer isso mais de uma vez no dia, faça. Mais de uma vez por dia, tanto oferecimento de boga e prasada, quanto namajapa. E à noite, quando você vai guardar o altar, digamos assim, vai colocar o Senhor para descansar. Por quê? Porque o Senhor precisa descansar? Não, porque você está estabelecendo a graça de um relacionamento amoroso com esse seu hóspede divino. Então você vai cuidar de tirar a guirlanda, você vai tirar as flores, você vai tirar as coisas que você deixou ali de presente e vai cobri-lo novamente. Mas antes você vai oferecer o incenso, vai oferecer a água, vai oferecer, não é? Vai oferecer o incenso, vai oferecer a lamparina, vai oferecer a água, vai oferecer o pano, vai oferecer isso, né? Vai tirar, né, as flores e vai guardar tudo e vai fechar e vai se prostrar sempre, evidentemente. E assim você estabelece um relacionamento devocional, não é? E claro, sempre que você puder, tiver essa grande graça, simplesmente sente diante da imagem de Thakur, olhe para o seu corpo divino, para a sua face adorável, para suas mãos, para o seu corpo inteiro, e olha para o Senhor e se beneficia com essa visão que purificará a sua mente. Muito bem, cumprir também a leitura diária de um trechinho que seja do Evangelho de Sri Ramakrishna, do Sri Ramakrishna Katharita, meditar sobre esse ensino, se sentir sentado aos pés de lótus de Thakur. Essa é a recomendação que eu tenho para aqueles que querem seguir a prática de Sri Ramakrishna. Eu tenho certeza que vai ser de muito benefício. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo da série Respondendo Questões. Talvez seja o último vídeo desta série deste ano. Como eu falava aqui a respeito dessas coisas da internet, o meu plano é, para o próximo ano de 2026, reduzir o número frenético de atividades, mas eu não vou deixar de postar aqui não, vou continuar fazendo vídeos e textos, mas tudo numa tendência assim, hoje eu estou super inspirado para fazer, vou fazer. Porque acho que assim fica mais legal, mais positivo para mim, mais positivo para vocês, sem dúvida nenhuma. Porque eu não sou um canal de televisão, não é verdade? A gente entra nessa ilusão. Ah, não, uma temporada, começou a nova temporada, segundo terço. Não. Normal, tranquilo, humilde, modesto, pessoa pequena que eu sou. Mas amigo dos meus amigos. Compartilho coisas que são legais. Né? Olha que bonito aquele pôr do sol. Assim que deve ser. Para a graça do Senhor, pela graça do Senhor, para o seu agrado e para o benefício de todos aqueles que estejam nessa mesma vibração. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Aqueles que gostarem, comentem e compartilhem. E estamos aí. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.